Gente, boa noite, bem-vindos para mais um trabalho de apoio andragógico em matemática. E hoje a gente tem a nossa primeira aula de revisão. Eu olhei aí os três trabalhos de continuada e fiz um plano aqui para começar a fazer essa revisão. Agora, nada melhor do que vocês mesmos para que algum esclarecimento que não ficou bom ou de repente faltou, vocês podem estar me questionando o tempo todo, tudo bem? Então vamos lá. Aqui o começo é o mesmo, né? Espero que a gente esteja ampliando o nosso olhar, que o contrato ele tenha sido honrado. Eu só estou aqui hoje com 8 minutos de atraso, mas a gente vai procurando compensar isso. Que todos estejamos trabalhando o nosso desenvolvimento. Essa semana eu tive uma reunião com psicólogos da Secretaria da Educação de São Paulo, e eles estão trabalhando a questão do autoconhecimento e do autocuidado, para que as pessoas se sintam bem, que é um pouquinho do que a gente já trabalhou, né? E a gente vai trazendo isso para o nosso trabalho e espero que vocês possam estar trazendo isso para o dia a dia de vocês. E até o dia 30 a gente tem aí a CPA em andamento. Então, a questão do autoconhecimento e do autocuidado, a gente vai tomando precauções e vai se regulando para que a gente possa estar se bem relacionando com as pessoas. Então, se existe alguma coisa que a gente não gosta e, de repente, existe algum tipo de gatilho para aquilo que a gente não gosta, a gente precisa perceber esses gatilhos e tomar cuidado e se controlar, né? E compreender aquilo que está acontecendo. Então, eu gosto muito desse movimento dentro da educação e é uma dimensão que precisa ser trabalhada. Vamos lá. Sempre, para todo lugar que vocês forem, até na pia, na hora de lavar a louça, olhem lá se a altura da pia está de acordo, né? Façam o olhar aí para a ergonomia, né? Se de repente o colchão não está afundado demais na hora que você deita e é a hora de trocar o colchão, por exemplo, né? Então isso tudo é ergonomia. A gente precisa estar olhando, né? Às vezes a gente não ajusta a altura da cadeira, nem os braços, né, da cadeira, e a gente acaba ficando meio incomodado. A respiração, atenção para ela sempre, né, e a gente vai se percebendo aquilo que nos emociona e aquilo que a gente sente. E isso, depois vocês me contradigam se for o caso, mas eu acho que melhora a nossa atenção e a nossa concentração. Então, para hoje é praticamente rever tudo que a gente viu, com o ponto focal que eu coloquei para vocês das avaliações continuadas que aconteceram, aqueles exercícios com menor estatística de acerto. Então, existem pontos nevrálgicos que aqui eu vou estar tentando trabalhar na aula de hoje e esclarecer aí e ajudar, né, para que, aparecendo questões semelhantes daqui para frente, vocês possam estar tirando essas questões de letra. Então, a lista ficou desse tamanho aqui. A gente, na aula passada, já perguntaram para rever a questão das equações de segundo grau. Aí o ponto que eu vou pegar hoje seria a partir das raízes. Depois tem a questão das frações. No finalzinho da aula passada também apareceu aquela dificuldade em relação à simplificação, né, de frações. Não ficou muito adequado. Então, o segundo ponto, frações, e o terceiro ponto, simplificação, eles estão relacionados. Depois, a formulação do restaurante, ela está conectada com o fator de aumento. Então, a gente revê o fator de aumento e a gente revê aí essa questão da formulação do restaurante.
tivemos erros aí no meio geométrico, a gente retoma esse conceito. O código de tronco, hoje, um exemplo de 5 posições, né? Que é muito semelhante do que caiu nessa continuada 3. E eu falei para vocês na aula passada que só conhecia uma forma de resolver combinação. E eu aprendi mais uma forma, né? Eu cheguei a comentar que na pesquisa da semana retrasada, um autor, ele misturava arranjo com combinação. Aí, dentro do que eu gosto, né, quando a gente mistura combinação com arranjo, não é, a gente não precisa gastar muitos neurônios para memorizar muitas fórmulas, né? Geralmente, eu evito isso, mas aí é de cada um. A gente apresenta a fórmula e a pessoa lembra e resolve pela fórmula. Agora, se de repente a pessoa recebe o conceito e a partir do conceito ela consegue desenvolver, é uma outra forma de trabalhar. E aí a gente vai tentando trabalhar essa outra forma. E aí fiquem abertos, por favor, aí para que a gente possa estar o quê? Esclarecendo mesmo, né? E que isso seja uma base para toda a matemática futura na vida de vocês. Não tiver claro, interrompam, por favor. Gente, ó, de raízes, né? Eu vou trazer esse dado aqui. Opa, errei o botão, mas eu vou compartilhar de novo. Então, aqui a gente tem uma equação. Quando a gente tem uma equação, uma das análises que a gente faz no estudo de uma equação é descobrir a sua raiz, não é? O valor de x, ele pode ser infinito. Se a gente tiver numa empresa ou num ambiente corporativo, de preferência que esses valores de x eles sejam positivos, né? No primeiro quadrante. Normalmente, um ambiente corporativo, ele trabalha no primeiro quadrante. Mas, dependendo da situação, a gente pode estar trabalhando valores negativos também. Mas, como eu falei, uma das primeiras análises que a gente faz para equações é descobrir raízes. Quando a gente, na matemática, pergunta por uma raiz, a gente quer saber daquela equação qual é o valor do x que torna essa igualdade verdadeira. Né? Eu tenho x menos 2 igual a zero. Então, qual é o valor desse x para que isso seja verdadeiro? Ou a gente descobrir qual o valor do x para que a sua imagem seja zero, numa linguagem matemática também. Essa daqui é um exemplo para a gente começar a ver, né, porque quando a gente fala de raiz de segundo grau, a gente tem também a mesma análise a ser feita. E no caso de primeiro grau, é um ponto de partida. Essa é uma equação de primeiro grau. Aí eu pergunto para vocês, qual é o valor do x para que essa igualdade seja verdadeira? Quem arrisca aí uma resposta, por favor? Wagner, mais alguém? Ninguém arrisca outra resposta?
Ninguém? Uma resposta só. Quem arrisca aí uma resposta só? E meu teclado está travado aqui. Ninguém? Só Fagner corajoso? Nossa, tá travado. Vou ter que procurar outro computador. Hoje não tá. A resposta do Fagner está correta. Só olhando essa equação aqui, se a gente. X, como eu falei para vocês, pode receber infinitos valores, valores positivos e valores negativos. Aí a pergunta foi: qual é o valor do x que torna essa igualdade verdadeira? Então, se o x vale 2, não é? Como o Fagner respondeu aí, 2 menos 2 dá zero. Então, do lado esquerdo, zero igual a zero do lado direito. Aí a sentença, a equação fica verdadeira. Tudo bem? Então está correto. Agora eu só vou pedir um minuto para vocês, porque ainda bem que eu sou prevenido, mas o meu computador aqui travou esse da exibição. Então eu tenho um outro computador como plano B. Aí só uns minutinhos para que eu pegue aqui o outro computador que está na mão e possa estar substituindo aí, porque eu não pude demonstrar isso digitando para vocês, né? Então eu vou fazer isso agora, substituindo o computador. E um instantinho, por favor. Mais um pouquinho.
Voltei aqui com o meu outro usuário. E aí vamos compartilhar. Espero que dê certo. A gente estava nesse lugar. Ah, deu certo. Então, como eu estava falando, se no lugar do x eu coloco o 2, e aí eu subtraio 2, o que acontece? A gente vai ter uma situação que vai dar o zero. Apesar aí da interrupção, espero que tenha ficado claro aí para vocês, não é? Aí, como eu falei para vocês, esse é um exemplo na dimensão da equação de primeiro grau. E agora, vocês tinham me perguntado aí na semana passada sobre as equações de segundo grau. Tem uma das questões que eu fiz alguma coisa mais ou menos assim, ó. X menos 2 que multiplica, por exemplo, x menos 3 igual a zero. Aí eu pergunto para vocês, nesse caso, ela é uma equação de segundo grau, porque x vezes x dá x ao quadrado. Então, esse expoente 2, ele caracteriza a equação de segundo grau. E por ser de segundo grau, ela tem duas raízes, não é? Até duas raízes. Nesse caso, esse exemplo tem duas raízes. Aí a pergunta se repete. Para essa equação aqui, eu pergunto para vocês quais são as raízes. Desculpa a interrupção. Vamos ver se mais pessoas arriscam hoje agora a resposta. Vocês estão aí? A Nathalie está. Não quer arriscar uma resposta, Nathalie? Ixi, prof, ó, de tudo que o senhor ensinou até agora, o que me pega é essas raízes aí, ó. Para Então, mim é bem difícil. quando a gente pergunta sobre raízes, Nathalie, nessa situação aqui, qual é o valor de x? Né? Nesse caso, são até dois valores de x. Qual é o valor de x que torna essa igualdade verdadeira? Ó, o Fagner respondeu lá, 2 e 3. Fagner é fera na matemática. Opa. Preciso ter umas aulas com ele também aí. Ó, vamos testar a resposta 2 do Fagner, para ver se é verdade. Se eu colocar x valendo 2, 2 menos 2 não dá zero? Sim. Dá zero, não é? Aí, esse zero multiplicando qualquer coisa, dá zero também. Então, é verdade. Se eu aqui colocar 2 menos 2, isso dá zero. E aqui eu também vou ter lá 2 menos 3. Se nesse momento aqui a gente está usando o argumento de que o x vale 2. Então, nesse instante, x vale 2, substitui no lugar do x o valor 2. E no primeiro fator, 2 menos 2 dá 0. 0 que multiplica 2 menos 3 dá 0 vezes menos 1. 0 que multiplica qualquer número dá 0. Então, aqui, o que a resposta 2 do Wagner é verdadeira. E se a gente testar a resposta 3 dele também, a gente vai colocar lá, ó,
x valendo 3. 3 menos 2. Fecha parênteses. Depois a gente vai ter aqui x valendo 3 menos 3. Fecha parênteses. Igual a zero. Aí, essa igualdade, ela é uma igualdade verdadeira ou falsa? Ela é verdadeira. Por quê? No segundo fator, a gente vai ter 3 menos 3. 3 menos 3 dá zero. Zero que multiplica o primeiro fator, né? Qualquer número que multiplica, que é multiplicado por zero, dá zero também. Então, essa igualdade é verdade. Então, o que acontece? A resposta, né? Quais são as raízes dessa equação de segundo grau? São, né? Os valores de x valendo 2 e x valendo 3. Não sei se ficou mais claro. Ficou, prof, ficou sim. Ficou? Na verdade, às vezes a gente sabe a resposta, mas fica com... Não é vergonha, um receio de falar e errar, sabe? Eu tenho isso desde o colegial. Eu até deduzi, eu falei, não, tá muito óbvio para ser 2 e 3, eu vou esperar alguém responder para ter a certeza. Aí o senhor explicou e era isso mesmo. Tá. Mas enfim, Então, né? tem uma situação que uma boa questão de matemática, num concurso, no Enem, em qualquer lugar, o que acontece? O pessoal fala assim, em média é 3 minutos para a realização, né, do exercício. Então, tem exercícios que a gente responde em 1 segundo e tem exercícios que a gente responde em 6 minutos. Então, na média, 0 mais 6 dá 6. Dividido por 2 dá 3. A média dos dois exercícios é 3 minutos. Então, a gente responde um em 1 segundo e o outro responde em 6 minutos. Mas média de execução, 3 minutos. E o que eu estou querendo dizer com isso? Que quase todas as questões a gente consegue usar uma prova real, né? O que eu fiz agora? Na hipótese que o Fagner colocou, a gente testou as respostas que ele deu, né? Fez a substituição e verificou se realmente a equação ela fica verdadeira ou falsa. Se a gente testar qualquer outro número aqui, vamos supor que a gente fale de 4, x valendo 4. 4 menos 2. Fechou parênteses. Como o x vale 4, então a gente vai colocar 4 menos 3. É verdadeiro ou é falso? Então, 4 menos 2 dá 2, que multiplica 4 menos 3 dá 1. 2 vezes 1 dá 2. Então, não é verdade. Essa igualdade é falsa. Ela só é verdadeira quando x é 2 e 3. Se a gente, dos infinitos valores de x que a gente quiser testar agora, só vai dar certo com raízes valendo 2 e 3. Então, numa avaliação, num concurso, vocês têm aí uma média de tempo. E sempre a hipótese que vocês imaginarem aí, dá tempo de testar. Talvez a gente não tenha habilidade para testar muito rápido, mas a gente consegue, de repente, se existem 10 questões de matemática, a gente testa meia dúzia, né, para garantir 50% mais um. E geralmente isso num concurso, ele acaba nos ajudando, nos auxiliando. Sobre raízes, a gente tem mais uma aula inteira na semana que vem, né? Então, essa é uma abordagem, essa daqui é uma das perguntas que eu utilizei numa das avaliações aí, e ela tinha essa apresentação, e eu perguntei quais eram as raízes. Então, a forma de resolver, o raciocínio, é esse daqui. Espero que na próxima vez que vocês se depararem com isso, vocês consigam tirar isso de letra, e muito rápido. Eu vou virar a página, tá bom? Agora vamos falar de frações.
Gente, ó, se eu dividir 1 por 4, quanto que dá? Zero vírgula 25. Pegou a calculadora, dividiu 1 por 4, dá 0,25. Existem algumas frações que são notáveis. 1 sobre 2, 0,5, que é 50%. 1 sobre 2 é meio. E 0,5 é o número índice para 50%. 1 sobre 3 é 1/3. 1/3 de qualquer coisa é 33,33%. Se a gente dividir 1 por 3, vai chegar nesse 33,33. Essa daqui é uma outra fração notável, 1/4. 1/4, 1 dividido por 4, ou R$ 1 dividido em 4 pedaços, vai dar 4 moedinhas de 25 centavos. Ou, se a gente, uma grandeza de 1 inteiro dividido em 4 pedaços, vai dar esse número índice 0,25, ou 25% daquela grandeza. Agora, a última fração notável aí é a 1 sobre 5. Então, eu tenho R$ 1 que eu divido em 5 pedaços. Eu vou ter o quê? Uma moedinha de 20 centavos, se ela existisse, né? Então, mas a gente sabe que R$ 1 dividido por 5 vai dar 20 centésimos. E 20 centésimos é um número índice de 20%. Então, 1/5 é 20% de qualquer grandeza que a gente imaginar. Essas daqui são as frações mais comuns. Mas, por exemplo, quando a gente trabalha a análise combinatória, a gente vai ter frações desse tipo aqui, 16 quartos, ou 16 dividido por 4. Aí, também é uma conta, na minha opinião, fácil de fazer, né? E aqui nesse ambiente, ou no ambiente corporativo, quando aparece uma conta desse tipo, todo mundo pode utilizar a calculadora, e fica à vontade para usar a calculadora. Aí eu pergunto para vocês, quanto que dá 16 dividido por 4? Nathalie 4, Fagner 4, é isso mesmo, dá 4. Então, quando a gente tem uma conta, né, de fatorial, a gente vai ter lá, por exemplo, 8 dividido por... Deixa eu digitar aqui, ó. 8, 7 dividido 6 dividido 5 dividido 4 dividido 3 dividido 2 dividido. Eu nem vou colocar o número 1, porque ele é o elemento neutro da divisão e da multiplicação. Dividir por 1 não altera o resultado, e multiplicar por 1 também não altera o resultado. Aí, essa parte é o numerador. Quando a gente tem lá, por exemplo, vou colocar aqui no alto, arranjo 8, 4, não é? O arranjo 8, 4, a parte do numerador é o 8, a parte do denominador é o 4. Então, a gente vai ter o quê? 4, 3, 2, 1. Então, vai ter o 4 dividido por 4, o 3 dividido por 3 e 2 dividido por 2. E aqui fica tudo 1. 1, 1 e 1. Isso tudo está se multiplicando. Então, na semana passada, parece que ficou um pouco confuso.
Mas se eu tenho 8 dividido por 1, eu tenho 8 aí. 7 dividido por 1 é o 7. 6 dividido por 1 é o 6. Aí, o 5 dividido por 1 é o 5. Agora, 4 dividido por 4 dá 1. Eu vou digitar só para forçar a barra. O 3 dividido por 3 dá 1. O 2 dividido por 1 é 1 também. E o 1 dividido por 1 eu nem coloquei porque era elemento neutro. Na verdade, a gente passa a ter aqui o quê? Elementos neutros da multiplicação. E esses elementos neutros da multiplicação aqui, eu não preciso fazer conta com eles, eu preciso fazer conta com o que sobrou, né? Se eu simplifiquei o arranjo 8,4, o que acontece? A gente fez essa divisão do 4, 3, 2, né? E obteve 1. E aí sobrou 8 vezes 7, vezes 5, vezes 6 e vezes 5. Então eu pergunto para vocês aí, quanto que dá 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5? A gente pode fazer a la Jack. A la Jack vai dar 8 vezes 7, 56. A la Jack é fazer por partes. E 6 vezes 5, 30. Então, o primeiro parzinho, 8 vezes 7, tabuada do 8, dá 56. 6 vezes 5, tabuada do 5 ou do 6, dá 30. Aí ficou 56 vezes 30. Aí a gente pode usar a tabuada do 3, 3 vezes 56, e depois acrescentar o zero, né? 3 vezes 56 vai dar 168, não é? 50 vezes 3 dá 150. 6 vezes 3, 18. 150 com 18, 168. E vezes 10, 1680. Então, um arranjo 8,4, ele dá 1680. Não sei se continuou dando nó aí na cabeça de vocês a questão da simplificação. Ou querem fazer perguntas? Assim, prof, não é difícil, mas vai ter que fazer uma revisão, entendeu? É Começamos hoje, detalhe. né, Nathalie? Começando por hoje. Começamos hoje. Vamos aqui, ó, fazer um outro arranjo, 8, 8, 5. Ele é parecido, não é? A parte de cima é 8 fatorial. É 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Agora eu vou colocar 1, só para forçar a barra e forçar a visualização, né? Aí, na parte de baixo, eu tenho 5 fatorial, não é? O 5 fatorial é 5, 4, 3, 2, e 1. Essa reescrita, ela fica assim, ó. Aquilo que eu coloquei, 8 dividido por 8, porque não tem o 8 lá. O 7 dividido por 7. Depois, o 6 dividido por 6. Aí, o 5 já tem o divisor que é ele mesmo. Então, vai ficar o quê? 5 dividido por 5. O 4 dividido por 4. O 3 dividido por 3. O 2 dividido por
2. E 1 dividido por 1, que vai dar ele mesmo. Então, essa parte aqui, ó, cadê? Essa parte vai dar tudo 1, não é? 5 dividido por 5 dá 1. 4 dividido por 4 dá 1. 3 dividido por 3 dá 1. E 2 dividido por 2 dá 1. Então, o que sobrou? Aqui eu não tenho 8 dividido por 8. Eu acho que falei uma coisa e digitei outra. É 8 dividido por 1, o 7 dividido por 1 e o 6 dividido por 1. Né? Porque a gente agrupa de forma conveniente. A gente abre o 8 fatorial inteiro, dessa forma que eu estou explicando para vocês. No denominador, a gente abre o 5 fatorial inteiro. Depois, quando divide uma coisa com a outra, qual que é o divisor mais fácil do 5? O próprio 5. Qual que é o divisor mais fácil do 4? O próprio 4. Qual é o divisor mais fácil do 3? O próprio 3. Qual que é o divisor mais fácil do 2? O próprio 2. Aí, para os outros números, 8, 7 e 6, que não tem divisor, então, só para deixar claro o formato de fração aí, a gente está dividindo 8 por 1, 7 por 1 e 6 por 1. Então, isso daqui fica igual 8 vezes 7 vezes 6. Aí, 8 vezes 7, 56, vezes 6. Quanto que dá essa multiplicação? 6 vezes 50, 300. 6 vezes 6, 36. 300 mais 36, 336. Então, a gente começou a revisão hoje e a gente está revendo, não é? A gente vai continuar revendo. Isso daqui está gravado, vocês vão poder continuar revendo. E aqui é um exercício aí de recordar fração e recordar simplificação. Porque se vocês calcularem aí, deixa eu ver. Se a gente fizer isso aqui, ó. 8 fatorial. Como que está aí a calculadora para vocês? Quanto que dá 8 fatorial? Vocês podem, não é? Em casa e no trabalho, usar a calculadora. E aí não tem que fazer simplificação nenhuma. É só fazer a divisão. Agora, por que eu estou fazendo o uso da simplificação? Porque, de repente, pode dar uma... o Fagner já digitou. Então, 8 fatorial dá 40.320. E se a gente pegar lá a parte de baixo, que é o 5 fatorial, quanto que dá o 5 fatorial? 120. E quando a gente faz essa divisão do 40.320 dividido por 120, tem que dar o 336. Não é mágica, é matemática. Certo? Então, podemos 40.320 dividido por 120. Dá os 336. Então, eu posso fazer com a calculadora, porque eu estou em um ambiente de trabalho, num ambiente corporativo, ou fazendo uma prova virtual. Então, não tem problema nenhum. Agora, se eu estou num concurso, se eu estou num vestibular, aí eu não tenho calculadora. Então, na minha opinião, o jeito mais fácil de fazer não é criar números grandes. Vamos trabalhar com os números pequenos.
e a gente chega no mesmo lugar. Tá claro aí, gente? Alguma pergunta? Posso virar a página? Nathalie respondeu, então estou virando a página. Olha lá. A simplificação e análise combinatória. A gente já fez mais ou menos. Eu vou pedir para vocês cantarem para mim a... Ué, o que aconteceu? Travou também? Não, está aqui. Combinação, não, arranjo. N, P. O N é parte, o P é o todo. Vamos fazer um outro número aqui. Um arranjo 9. Deixa eu ver aqui. Vou facilitar minha vida aqui, o 9, 6. A gente continua exercitando aí a questão do arranjo. Vocês querem fazer com a fórmula, sem a fórmula? Agora vocês vão me cantar a resolução. Sem a fórmula, não tem, nesse caso aqui, simplificação, né? Sem a fórmula que eu tinha colocado lá para vocês. Vezes... São 6 pedaços, não é? 6 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, vai ficar assim: 9, que multiplica 8, que multiplica 7, que multiplica 6, que multiplica 5 e que multiplica 4. E aí não tem simplificação. 9, 8, 7, 6, 5, 4. Quanto que dá isso, gente? Wagner já respondeu, 60.480. Todo mundo confirma esse número? Se não... Para mim, bateu. Tá ok. Essa resposta tá ok. Agora, se a gente pegar aqui, ó, isto aqui, e falar que é uma combinação, o que a gente tem?
a gente tem na parte de cima o 9 fatorial, não é isso? Que divide a parte de baixo, que é 6 fatorial. Opa. Que multiplica 9 menos 6, fecha parênteses, fatorial. Opa. Estou errando a digitação. Então, como nós vimos, não é? Primeiro a gente resolve o quê? O parênteses. Resolvendo o parênteses, a parte de cima continua 9 fatorial. A parte de baixo tem o 6 fatorial, que está fora do parênteses, a gente não faz conta com ele ainda. E dentro do parênteses vai ficar 9 menos 6. 9 menos 6 dá 3. 3 fatorial. Aí o parênteses ele foi eliminado. Né? O que a gente faz agora? A gente abre o 9 fatorial em cima até onde? Até o 6 fatorial, até o maior do de baixo. Então vai ficar 9 que multiplica 8, que multiplica 7, que multiplica 6. Fatorial. O maior do de baixo é isso daqui. Né? Então, na sequência aqui, a gente vai fazer o quê? A divisão. Então, eu tenho 6 fatorial aqui. Esse é o maior do de baixo. E continuamos aqui a multiplicar. Então, 3. Esse 3 fatorial a gente abre. 3 multiplica 2, multiplica 1. E que eu não preciso escrever, porque é o elemento neutro da divisão e da multiplicação. Essa parte aqui, gente, concordam que dá 1? Sim, né? Então, essa parte, como dá 1, a multiplicação e na divisão fica elemento neutro, então eu vou copiar o que sobrou. O 9, que multiplica 8, que multiplica 7. Aquela outra parte eu não preciso copiar, né? Por quê? Porque deu 1, né? E não vai afetar o resultado. Aqui na parte de baixo, eu tenho o 3 e o 2. E, como eu falei, na conveniência, então a gente teria o quê? Qual o melhor número que divide o 9? O 3 ou o 2? O 3. Então, eu vou colocar lá, ó, 9 dividido por 3, que multiplica. Qual o melhor número que divide o 8? O 2. Então, eu vou ter o 8 dividido por 2. E o 7, ele não tem divisor. Então, se ele não tem divisor, é como se ele estivesse sendo dividido por 1. Agora que começa aquela história da simplificação. Né? A gente usou o 3 para dividir o 9 e usou o 2 para dividir o 8. Então, 9 dividido por 3 dá 3. O 8 dividido por 3 dá 4. E o 7 dividido por 7, quer dizer, o 7 dividido por 1 dá 7 mesmo. Então, quanto que vai dar? 3 vezes 4, 12, que multiplica 7. Quanto que dá 12 vezes 7? 84. 84, isso mesmo. Então,
Essa é a ideia, né? A gente, antes de ver de forma aplicada aqui na fórmula de combinação, a gente recordou fração e recordou simplificação. E aqui a gente aplicou na fórmula, né? E na semana passada, a gente ficou com um pouco de confusão aí na simplificação. Espero, né, que tenha ficado mais claro hoje, mas a gente continua exercitando para ajudar aí a familiarização de todo mundo. Perguntas aqui, gente? Alguma? Não, nenhuma pergunta? Posso virar a página? Então, vamos lá. Recordando o fator de aumento. Aí eu pergunto para vocês. Qual o fator de aumento de 10%? Quem sabe? Não é 0,95. Não é 10. Então eu vou retornar um pouco. Retornando um pouco. Eu vou perguntar então, qual o número índice de 10%? Isso, Maria e Aida, é exatamente isso. Então, a resposta, a gente tem o quê? Que é o 0,1. Agora, quando a gente pergunta do fator de aumento, a gente soma 1 no número índice. Então, quanto que é 1 décimo mais 1? Nathalie, correto. Aida também, correto. Então, Então, o fator de aumento é 1,1. Não, o fator de aumento é 1,1. Então, número índice mais 1, Fagner. Qual que é o... Agora, sem escrever. Quer dizer, eu pergunto e vocês respondem. Qual que é o fator de aumento de 50%? 1,5. Qual é o 0,5 é o número índice? No número índice a gente soma 1. Aí vai dar 1,5. Aida.
Desculpa, professor, é que eu apertei aqui errado. Não, tudo bem. Aqui é o melhor lugar para errar. E no caso, não tem problema. E a gente vai se ajudando aí. O fator de aumento para 60%. 1,6. Qual que é o fator de aumento para 25%? 1,25. Perfeito. Tudo bem? A gente transforma em número índice e soma 1. Aí, ó, a gente tem aquela formulação do restaurante, não é? Cadê? Aqui, ó. Qual é a fórmula de custo de um restaurante que cobra 10% de taxa de serviço e 15 reais de couvert. Aí o que a gente tem? A gente tem o seguinte, que o custo desse restaurante, ele é igual o quê? 1,1 é o fator de aumento sobre o que eu como e bebo, mais o quê? 15 reais. Essa é a fórmula do custo. Prova. Comi e bebi, 40 reais. Comi e bebi igual a 40. Sem usar a fórmula, né? A gente não vai pagar 4 reais de taxa de serviço, mais 40 reais do que eu comi e bebi, mais o couvert, não é isso? Então, couvert é 15, então a gente vai ter aí 44 mais 15, 59 reais. Acertei na conta aí, gente? Sim. Então vamos lá. Se eu utilizar a fórmula custo igual 1,1 vezes 40 reais do que eu comi e bebi, mais 15. O que eu vou ter aí? Quanto que dá 1,1 vezes 40, gente? 44. Mais 15. Então, 44 mais 15 dá 59. A fórmula funcionou? Funcionou, né? Aí, uma outra pessoa foi lá no restaurante comigo e ela comeu e bebeu igual a 45 reais. Então, essa outra pessoa ela vai pagar quanto? 1,1 vezes os 45 que ela comeu, mais os 15 do couvert. Quanto que dá 45 vezes 1,1?
49. 49,50, Fagner? Tá, 49,50. Então, 49,5 mais 15. Então, essa pessoa vai pagar 50, 64,50. 64,50, é isso? Ok. Aqui, ó, fazendo sem a fórmula. Ou, quanto que é 10% de 45? É 4,5. Mais o que ele comeu e bebeu, 45. Mais os 15. Então, se eu somar 45 mais 15, dá 60. 64 mais 4,50, 64,5. Então, seja sem a fórmula ou com a fórmula, a gente fez a prova aqui, funciona essa fórmula, né? Aí, essa fórmula, ela foi cobrada 2 vezes na prova. E para alguns de vocês ficou meio confuso. Espero que daqui para frente não tenhamos mais confusão. Ou precisamos de mais esclarecimento? Tudo bem? Posso seguir? Por mim, não. O que é por mim, não, Wagner? Por mim, não tem problema? Ou por mim, não está claro? Não tem problema. Ok. Certo, então eu vou seguir. A gente já tem 2 aprovações aqui. A gente vai agora ver meio geométrico. Vou falar aqui, o meio geométrico entre 100 e 400. Quem arrisca a resposta? O Fagner colocou 200. Todo mundo concorda? Demora para a resposta porque o pessoal não está seguro. Nathalie confirmou. 200. Então, ó, a gente tem o número 100. Na resposta que vocês colocaram agora, 3 pessoas já confirmaram, a gente tem aí o número 200, depois o 400. Então, existe um número que vezes 100 dá 200. E esse mesmo número vezes 200 dá 400. Então, é verdade, né? Então, tá OK. Aqui é um exemplo muito simples, né? Se 100 vezes 2 dá 200. 200 vezes 2, 400. Então, o meio geométrico entre 100 e 400 é 200. Correto? Aí, se a gente estivesse perguntando meio aritmético entre 100 e 400, quanto que dá?
Meio aritmético. Qual é a resposta, gente? Ninguém. Dá mais um minuto. Qual que é o meio aritmético entre 100 e 400? Eu pensei que esse era mais fácil. Nathalie, 300. Isso. O conceito é de IPA. Existe um número que é somado a 100, ele vai dar exatamente no meio do caminho de 100 e 400, e esse mesmo número somado a esse meio aritmético vai dar 400. Gente, ó, o jeito fácil de fazer: 100 mais 400, 500. Dividir por 2, 250. O meio geométrico entre 100 e 400 é o 250. Vamos conferir? 100, 250 e 400. Não é? Qual o número que a gente somou a 100 para dar 250? O 150. Quando a gente pega o 250 e soma 150, a gente chega no 400. No meio geométrico, a gente multiplica. No meio aritmético, a gente soma. E geralmente em pesquisas estatísticas, a gente procura quem? Sempre o meio geométrico, é o mais comum. Crescimento populacional, por exemplo, crescimento de demanda. Crescimento de pesquisa, ou decrescimento de pesquisa eleitoral. Tá claro aí, gente? Eu achei que meio aritmético vocês iam chegar mais rápido. Mas foi bom que eu trouxe agora, então. Fazer com a fórmula. Deixa eu ver aqui. Olá, eu copiei o slide. Eu vou trocar o título aqui para aritmético, não é? E a fórmula é AN igual, a 1, não é? Mais N menos 1, que multiplica a razão. Deixa eu ver se eu consigo fazer pela fórmula. Todo mundo aí olhou as anotações? Lembrou? A fórmula é essa mesma? Eu não estou errando? Gente, ó, esse AN,
não é? Quando a gente fala de 100 e 400, o 400 ele é o último. O primeiro é o 100. Tudo bem? O N é 3. 3 menos... Opa, esqueci do parênteses. Porque são 3 elementos. Eu tenho o primeiro e o último. Eu quero do meio. Esse do meio que eu quero é o terceiro, não é? Então, é N3 menos 1 que multiplica a razão. Está claro até aqui, gente? Só substituir na fórmula, né? Eu quero meio aritmético entre 100 e 400. Se é meio aritmético, eu estou procurando quem? Substituindo na fórmula da PA. E substituindo na fórmula da PA, eu consigo resolver? Sim, consigo resolver. Por quê? A fórmula da PA ela tem 4 variáveis. E ela tendo 4 variáveis, a gente substituindo os dados da questão na fórmula, a gente tem uma variável só que não foi preenchida. Então, essa variável, como eu falei para vocês, sendo uma só, ela é determinável. Então, se a gente colocar lá, copia o resto, resolve o parênteses primeiro, não é? Então, 3 menos 1, 2, que multiplica R. Aí, eu começo a passar para o outro lado. Vou passar primeiro o 100, subtraindo. Vai ficar 400 menos 100 igual a 2R. Fazendo por partes, não querendo passar tudo de uma vez, não é? Aí, 400 menos 100 dá 300. Igual a 2R. Se a gente isola o R, esse 2 que está no lado direito, ele passa para o lado esquerdo, no princípio da operação inversa. Então, o 2 que multiplica, ele passa para o outro lado, dividindo. Então, vai ficar 300 dividido por 2, que é igual a R. Sobrou só o R. Então, a gente já sabe que o R é o resultado daquela divisão. 300 dividido por 2. 300 dividido por 2, 150. Então, se a gente descobriu a razão, aí a gente descobre qual que é o meio aritmético. O primeiro número é 100, que a gente soma a razão 150. Aí a gente chega no número do meio, que é o 250. E nesse 250, como é a razão, é uma razão constante, 250 mais 150 igual a 400. Tudo bem aí, Fagner? Sim, não? Clareou, não clareou? Ok. Então, vamos lá. Então, vou virar a página. Código-tronco de 5 posições. Quando a gente fala de um código-tronco, a gente está falando de um número de telefone, né? Esse número de telefone, ele tem um primeiro número obrigatório. 5 posições é o código-tronco do Brasil, né? Então, como as possibilidades se multiplicam, existe uma quantidade de possibilidades aqui na primeira posição, que multiplica uma quantidade de possibilidades na segunda posição, que multiplica uma quantidade de possibilidades na terceira posição, e depois na última posição. Primeira posição, no Brasil, é um número fixo, é o número 9, não é? Depois, aí,
é a aplicação do princípio fundamental da contagem. Então, as possibilidades se multiplicam. Se na primeira posição eu só posso usar o número 9, na primeira posição eu tenho uma possibilidade. Na segunda posição, a gente pode utilizar os números de 1 a 9. De 1 a 9. De 1 a 9, de 0 a 9. E agora eu vou ter uma dúvida. Mas acho que é de 1 a 9. De 1 a 9, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 possibilidades. Na segunda posição, eu posso usar 10 algarismos, de 0 a 9. Na próxima posição, também 10 algarismos. E na última posição, 10 algarismos. Aí, qual que é a resposta aí, gente? Não me lembrava onde ia cada coisa. Não me lembrava onde ia cada coisa, seria a questão da fórmula da PA, né, Fagner? É isso? Isso, tá bom. A Aida fez a conta, então, 9.000 posições. Quantos códigos troncos a gente pode ter com 5 posições? 9.000 códigos troncos. Tá claro aí, gente? Aí é só aplicação do princípio fundamental da contagem, com o macete de lembrar, né, que na telefonia do Brasil, o primeiro número é o número 9, né? E aí a gente, na segunda posição, também não pode ser usado o 0, né? Mas daí para frente a gente pode usar o 0. Então poderia ser assim, 99024, por exemplo, né? E a gente tem aí a quantidade. Então, a gente aplicou aí o princípio fundamental da contagem. Chegando para a última aplicação de hoje, eu vou virar a página. Então, a gente está terminando aí a primeira aula de revisão. Ninguém fez pergunta até agora, né? A gente está trabalhando o que eu detectei de pontos fracos nas 3 avaliações que foram realizadas. Aqui é um acréscimo, né? Eu falei para vocês para fazer a combinação de outra forma. Vocês querem saber ou não querem saber? Sim? Então vamos lá. Combinação de NP é igual a N fatorial, que divide o quê? P fatorial, que multiplica N menos P fatorial. Tudo bem? Recordando. Eu falei para vocês, essa daqui é uma forma de decorar a fórmula de combinação simples. Mas, se eu só soubesse a fórmula do arranjo, qual que é a fórmula do arranjo, gente? Vamos ver se vocês copiaram direitinho aí no caderno de vocês. É N fatorial e divide o quê?
Estão sem anotações? Procurando. Acho que foi aula retrasada, a primeira vez. Procurando. Olha, esse exercício para a prova vocês vão precisar fazer. Abrir essas anotações aí para poder fazer a avaliação conclusiva. Canta, Nathalie, qual que é a fórmula? E pronto, estou procurando aqui também, peraí. Fagner achou, parece. Isso aqui é o que o Fagner digitou. Aí, o Fagner digitou ela inteira. A Aida também colocou. Então, é isso mesmo. Gente, ó, essa é a fórmula do arranjo. Agora, ó, uma coisa que eu não tinha prestado atenção, e o autor da semana retrasada, ele me trouxe, ó. Esse pedaço daqui, gente, é a fórmula do arranjo, ó. Na fórmula da combinação, esse pedaço é a fórmula do arranjo. Então, a gente pode, na combinação NP, calcular o arranjo e dividir por P fatorial. A gente calcula o arranjo e depois divide por P fatorial. E isso vai dar o resultado da combinação. Eu vou deixar essa parte aqui como lição de casa para vocês, para aquilo que a gente já fez, não é? Então, se vocês pegarem qualquer arranjo que a gente tenha calculado, se a gente quiser saber a combinação, né, para aquela mesma relação, 4-2, 6-3, 8-2, por exemplo, né, a gente calcula o arranjo e depois divide por P fatorial. Não sei se isso, no concurso para vocês, vai facilitar a vida de vocês, mas acho que é uma outra forma de decorar. Então, só decora a fórmula do arranjo e não precisa decorar a fórmula de combinação e depois divide por P fatorial. Dividiu por P fatorial, chegou na resposta. Vou deixar de lição de casa para vocês fazerem aí os arranjos que vocês fizeram como combinação para ver se dá certo. Agora, a gente encerra aí com a tradicional avaliação. Então, eu peço para vocês aí que vocês pode avaliar de qualquer forma. E eu coloco essas, do que a gente viu hoje, teve alguma coisa que foi diferente ou curiosa em relação ao que a gente já viu, está sendo bom fazer essa revisão, vocês vão se sentir mais seguros para avaliação do que a gente viu hoje, de repente, essa dica de
não decorar a fórmula de combinação e só dividir por P fatorial pode ser uma incorporação para a prática de vocês. Se aqui hoje vocês vão contar alguma coisa para alguém lá no grupo, por exemplo. Comentem, por favor. Ou qualquer outra coisa que tenha passado na cabeça de vocês. A revisão foi ótima, deu para relembrar algumas fórmulas, legal. A gente continua vendo a equação de segundo grau, a função de segundo grau, né? A gente retoma a questão das raízes. Das continuadas 1, 2 e 3, espero que tenha mais gente fazendo. E aí talvez apareça algum outro problema. Maria Bispo, muito boa revisão, concordo com a Nathalie, que deu para relembrar as fórmulas. Legal. Aida, muito bom estar retornando a ver. Ficamos mais seguros, que ótimo. Legal. O Fagner já fez um teste, legal. Já começou a fazer a lição de casa. Gente, ó, eu vou colocar... Então, se não me engano, eu coloquei, se não me falha a memória, continuada 3 até o dia 17, porque na semana seguinte eu preciso ter essas parciais fechadas para já aplicar a conclusiva, né? E aplicar a conclusiva e já fazer a média final. E havendo necessidade de nota de recuperação, a gente reaplica uma outra conclusiva. Então é isso, gente. Espero conversem com o pessoal no grupo. Talvez alguém esteja aí distante, né? Tragam ele de volta aí. Eu acho que não tem nada complicado. Acho que essa base vai ser importante aí para a vida de vocês, para essa vida acadêmica e profissional de vocês. E espero estar contribuindo aí para que vocês possam estar indo para os próximos módulos mais seguro com a matemática e podendo ter autonomia aí nesse trabalho com matemática na vida de vocês. Então, agradeço a participação e estou aqui encerrando a gravação.